Dando seguimento à nossa série Fazendas Sustentáveis. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer à família pela presença, ao Sítio Esperança, então, e gostaria de que vocês se apresentassem um pouco. Quem é a Sandra, quem é o Laércio, quem é a Maria? Olá, Cris, olá a todos da Revista Empreendedora. Queremos agradecer o convite de estar aqui e poder falar um pouco mais sobre a nossa realidade. Eu me chamo Sandra Piovesan, eu sou estudante de medicina veterinária, sou produtora rural e atuo com a minha família aqui no Sítio Esperança, na pecuária leiteira e de corte também um pouquinho. Olá, Cris, olá a todos. Meu nome é Laércio Lerim, eu sou estudante de agronomia e sou produtor rural aqui na propriedade Sítio Esperança. Eu sou a Maria Olímpia. Eu sou a Maria Olímpia. Eu cuido do meu mamá. Eu cuido do meu mamá. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho do Sítio Esperança. Onde ele se localiza, quando que ele foi criado, qual o objetivo da criação do sítio, o que vocês têm a nos dizer um pouquinho? A propriedade aqui, Sítio Esperança, foi adquirida pelo meu pai em 1970 e surgiu o nome Sítio Esperança no ano de 2019, quando nós assumimos a propriedade. A marca surgiu para nós termos o nome da propriedade, uma marca nossa. Se fizesse parte da nossa essência, né? Perfeito, perfeito. Onde que se localiza? Ela fica localizada no município de Barão de Cotegipe, ao norte do Rio Grande do Sul. Perfeito. Com relação às práticas sustentáveis, quais são as práticas sustentáveis que mais são utilizadas na fazenda? No sítio, no caso. Isso. As mais utilizadas são voltadas à conservação de solo e água. Nossa propriedade ela é pequena, ela, vamos dizer assim, na época que foi comprada, ela foi uma propriedade que não teria utilidade para a criação de animais por não ter água, né? Apesar da nossa região ter uma boa precipitação, ela apresenta déficit hídrico superficial, tipo nascentes, essas coisas, ela é bem fraquinha, né? Daí foi construído várias represas de água, e a questão do solo, análise de solo, adubação conforme precisa, foi feito curvas de níveis para evitar a erosão, por ser área né, para pecuária leiteira, utiliza o cultivo mínimo, não conseguimos instalar o plantio direto ainda em todas as áreas, né? Mas nas áreas de milho grão úmido, sim, é utilizado o sistema plantio direto, e na área de silagem é cultivo mínimo, porque volta e meia tem que revolver o solo por causa da compactação das máquinas, né? Claro. E com relação a essas... Sim, pode complementar. Nas áreas onde, assim, é uma região bastante íngreme, né? Tem bastante morro, né? A topografia é bem difícil de trabalhar. Nas áreas mais dobradas se utiliza o perene, né? Para não ter a necessidade de revolver o solo, né? Também para evitar a erosão, lixiviação de rios mais para baixo. Utiliza os dejetos dos animais. E esses dejetos dos animais a gente utiliza para fazer a complementação da adubação, né? Para reduzir a inserção de adubação química e também todas as construções aqui da propriedade, a gente pensa de qual maneira a gente pode fazer para que ela se torne mesmo uma propriedade cada vez mais sustentável, né? Por exemplo, o novo bezerreiro que construímos há pouco, fizemos toda a concretagem da parte inferior para que possa ser feita a coleta de dejetos orgânicos e justamente fazer a compostagem e utilizar eles de forma correta, né? Depois de uma fermentação, né? No solo, claro. E para que não haja contaminação do solo com as fezes dos bezerros. Também, em toda a parte que fizemos com madeira, procuramos usar madeira de reflorestamento, né?
para que haja preservação desta parte, né, do solo. E também procuramos sempre agora nos próximos, né, nos próximos avanços aqui na propriedade, sempre olhar assim para o lado rentável e sustentável, né? Justamente agora no Claro, e com momento relação... Exato, exato. E com relação às práticas sustentáveis, sempre foi, desde o início do sítio, elas sempre foram implantadas, ou a partir do momento em que vocês assumiram que realmente começou a pensar nesse viés ambiental e administrar, colocar promover no sítio? Vamos dizer assim, até sempre foi convencional, vamos dizer assim, até nos anos de 90, né, 1990, o pai trabalhava aração e era tudo manual na época ainda, né, arava os solos, aradeava e plantava milho. Daí, em 1990, ele parou de trabalhar com lavoura e começou com gado de corte. Daí foi transformado tudo em pastagem, né? Em 2017, 2017 nós voltamos, daí nós começamos a trabalhar com atividade leiteira. E estão avançando cada vez mais. Isso. E aí que começamos a implantar cada vez mais, né? Áreas de preservação havia, sim, com certeza, desde o início, né? Mas todo esse pensamento já mais voltado, ele começou a surgir através até da própria criação da marca, né? Onde a gente criou missão, visão e valores através, pensando, né, nesses pilares, né? Interessante, bem interessante. Outra coisa, com relação a... Você tem o projeto Amiga Vaquinha, né? Como é que funciona tudo isso? Desde quando vocês têm esse projeto? O que as pessoas, o que as crianças, no caso, né, que é destinado basicamente a crianças, o que elas podem conferir no projeto? O projeto Amiga Vaquinha foi criado no ano passado. Ele surgiu com a ideia de trazer para as crianças a realidade da propriedade leiteira. Nós, produtores, investimos em genética, investimos em tecnologia, investimos em sustentabilidade, porque ela tem um custo também, né? Hoje você vai comprar uma geomembrana, ela não é barata também. E então, ele surgiu com a ideia de trazer as crianças para que elas conheçam a essência da produção. Com essa enxurrada que tem de degradação do agro, nós nos sentimos no compromisso de fazer algo pela nossa cadeia. E foi o que nós conseguimos montar aqui para nós, né? Nós somos uma propriedade pequena, num município pequeno, né? Então, mas um município rural. E então gostaríamos assim que as crianças da cidade viessem e conhecessem que o leite vem da vaca, o quanto hoje a gente trabalha com nutricionista para equilíbrio de dieta das vacas, para que elas conheçam que ninguém não é mais a produção de antigamente com o balde lá no meu, né, sentado tirando, né? É uma produção em escala e que ela tem muita tecnologia e muitas profissões envolvidas também, né? Porque não somos só nós produtores, nós temos engenheiros químicos, engenheiros de alimento, agropecuários, né? Criando medicamentos, inúmeras profissões atrás da nossa profissão, né? E isso também já se justifica pelo valor. Dá para as crianças promover, para elas verem o quanto custa tudo isso. Que não é um processo fácil, básico, digamos assim, vai ali e já tem prontinho, né, na caixinha. Não, é mostrar todo o trabalho que é desenvolvido, o valor desse trabalho e passar tudo isso para ela. E desmistificar essa coisa que se cria, né, em redes sociais ali, que leite é pus, leite tem sangue. Se o leite não tem qualidade, ele não sai da propriedade. Nós temos um ministério em cima da gente diariamente, coletando amostras nas nossas propriedades, né? Então, o nosso objetivo é mostrar a nossa realidade, né? A realidade do produtor de leite,
que eles conheçam e se sintam seguros, porque nós acreditamos que o conhecimento é capaz de mudar a realidade. Então, nós damos a oportunidade das crianças conhecerem a realidade do campo, né? E quem sabe a gente planta uma semente no coração deles, né, para alguns futuros agricultores, né? Exatamente, exato. Até eu recordo, vocês devem lembrar daquelas polêmicas que teve dos leites, né? Então, nós, durante muito tempo, foram acho que uns 2 anos, se não me engano, ou 3, não recordo, mas teve uma época que teve toda uma polêmica sobre o leite, né? Então, é muito interessante o trabalho de vocês para desmistificar isso e mostrar que realmente não é assim que funciona. Não são todos, né? Existem produtores e produtores, assim como todos os profissionais. Hoje o leite é um alimento muito seguro, não tem mais. A coleta é coletada todos os dias, uma amostra do leite vai para qualquer ele já cancela o carregamento, né? O Ministério está em cima, o Ministério está dentro de nós, da qualidade do nosso leite. Exatamente. E a gente precisa mostrar, né? Então, nós nos sentimos na obrigação de fazer algo pelo nosso setor, não só sentar e reclamar, né? Claro. Mas se mostrar qual é a realidade. Outra coisa, e com relação a esse projeto, crianças podem visitar? Como que ficou agora nesse período da pandemia? Ele foi criado no meio da pandemia, né? Certo. Ele foi criado realmente? na metade do ano passado, né? Então, ele foi muito estruturado, né, com o apoio da Secretaria de Educação do nosso município, com apoio de entidades como a Cooperativa de Crédito Cressol também, que é a nossa cooperativa de crédito de apoio financeiro da propriedade, e a cooperativa que carrega o leite, a Santa Clara. Então, ele foi muito bem estruturado para que ele seja assertivo, né? Para que cada etapa que vier, né, a visitação, ela é dividida em idades, né, de turmas escolares. Então, tem as atividades destinadas para cada faixa algo etária. mais lúdico, né? Uma criança maior, tu já pode falar de uma outra maneira, conduzir de uma outra maneira, né? Então, nós tivemos esses apoios importantes também da Emater e de várias outras pessoas que nos ajudam, né, constantemente com o projeto. E a ideia agora é que com o retorno das aulas, a gente consiga estar recebendo aí as crianças, as turmas, né? Já fizemos algumas experiências e foi bem legal também. E então agora vamos esperar agora voltar o retorno das aulas para alavancar tudo. Com relação à visitação, quando puder novamente ser exercida então essa atividade, como é que vai ser desenvolvida? Vocês vão ter um kit de Covid? Como é que vai funcionar? Sim, todos os cuidados, né? E um número limitado também para que não a gente consiga desenvolver com segurança também e com agendamento prévio, né? Não recebemos pessoas sem um agendamento prévio, até porque não sabemos aí o que vem chegando para a gente se organizar, né? Para saber qual atividade a gente consegue desenvolver no dia, né? E se alguém entrar em contato com vocês hoje, já desejando, por exemplo, fazer uma programação, um cronograma com vocês de visitação, pode fazer? Sim, com certeza. Sim. E iniciamos também uma atividade online com o pessoal municipal do nosso município aqui, para que foi desenvolvido alguns vídeos assim bem dinâmicos assim para que eles conheçam os bezerros, para que eles conheçam toda essa parte introdutória, né, que depois pode ser desenvolvida, né, numa visita prática e conhecer bem de perto daí. E esse agendamento pode ser pelo site, por onde que é realizado? Nós temos alguns posts na nossa página também, onde tem os nossos telefones de contato, pode ser por e-mail ou pela página, a gente consegue também fazer o agendamento.
Ótimo. Outra questão que eu verifiquei na fazenda de vocês, no sítio, é a questão do planejamento. O planejamento que vocês realizam, que vocês têm na fazenda e que vocês divulgam nas redes sociais. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, um pouquinho sobre redução de custos, como é feito esse planejamento, quais dicas poderíamos dar para quem deseja fazer esse planejamento, como é que funciona? O planejamento começou a acontecer quando nós definimos as metas da propriedade, os sonhos comuns, né, que iríamos atingir em conjunto, em equipe, né, a gente fala, e os individuais, porque eu também tenho alguns sonhos, o Lércio também, né, então a gente buscou primeiramente ter a clareza de tudo isso, para que a gente pudesse trabalhar em sincronia, né. O planejamento ele acontece em vários tempos e às vezes ele precisa ser reajustado conforme algumas coisas nós trabalhamos com intempéries de tempo e tudo. Então, às vezes acontecem coisas que nos apertam um pouquinho e a gente precisa dar uma reprogramada, mas é todo um trajeto para um sonho bem maior, né? Então, a gente faz isso, ter a clareza, né, dos sonhos e principalmente entender, né, o que a tua propriedade comporta. Ela tem uma área limitada, então saber o quanto ela pode produzir, o quanto de mão de obra se dispõe, o quanto de recursos financeiros, né, também se dispõe, e trabalhando a partir disso, né, definir as metas, ter clareza dos recursos também, né, e fazer a base de dados. Juntamente com isso entra a parte da eficiência, né, para reduzir custos. Reduzir custo não quer dizer gastar menos, quer dizer ser mais eficiente. Ali entra já a parte sustentável da coisa. Se tu mantém um solo, por exemplo, sempre com palhada, bem nutrida, e com matéria orgânica elevada, cada ano ele vai produzir mais. Claro. A erosão levar embora teu solo, aí tu vai começar a gastar um monte em adubos, não vai ter retorno financeiro, teu custo sobe e a produção baixa. E a rentabilidade vai ser bem maior. Se tu tiver um planejamento, a produtividade é bem maior. Com certeza. Com relação às dificuldades, muitas pessoas acreditam, e até eu já vi relatos de pessoas que iniciaram a fazer o planejamento, chegaram bem no início e se frustraram. Elas não foram a longo prazo, não viram o resultado. Então, esse eu acho um diferencial que tem que ser levado em consideração. As pessoas irem a longo prazo para realmente descobrir se vale a pena. Porque em pouco tempo, talvez tu não tenha o retorno. Principalmente na nossa atividade agrícola, né? Atividade de ano, né? No mínimo. Sim. É um ciclo. Hoje parei uma novilha para tu ver ela produzir 2 anos. 2 anos e 2 meses. Para ela começar a produzir. Então, é um investimento a longo prazo, né? Tu tem que ter a cabeça pronta já para saber que não vai ser no próximo mês o retorno daquilo que investiu. E por isso ter a clareza dos investimentos, a clareza, né, dos teus objetivos, te deixa mais trilhado nesse caminho, né, para conseguir chegar. A gente sabe que a constância, ela é algo que às vezes nos desafia no dia a dia. Né? Exato, exato. Tem a clareza dos nossos sonhos, a gente sabe que isso é um trilho para se chegar aonde a gente quer, né? Com certeza. Outra coisa, com relação às dificuldades, o que vocês podem dizer de outras dificuldades que vocês tiveram quando do planejamento? Colocar no papel, o que eu preciso fazer agora? Quanto tempo eu vou demorar para ter isso? Quais objetivos? Quais metas? Como construir tudo isso? Uma das dificuldades que sentimos é que eu faço medicina veterinária, então a grande parte eu trabalho com os bichos, né, em si. O Laércio faz agronomia, nós temos poucas cadeiras de administração, né? Eu só tenho uma, na verdade, na faculdade, então a gente não tem muita base científica, vamos dizer, né, de base acadêmica de estudos assim de contabilidade, de direito,
de administração, e tudo isso envolve, né? Então, isso foi uma das primeiras dificuldades que sentimos. Então, para suprir essa dificuldade, a gente baixou a cabeça e foi estudar, né? Procurar estudar o que é a gestão, ou, né, procurar ter pessoas boas, né, que entendam do assunto próximo da gente para nos ajudar, nos auxiliar, né? E entender que tudo é coleta de dados. Às vezes, uma coisa que tu pensa que não é relevante anotar é muito importante e vai te dar uma base muito boa para tomar uma decisão ali na frente. Isso é importante que se diga. Outra dica que vocês teriam, qual outra dica vocês poderiam citar para as pessoas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir? Que iniciem pela coleta de dados, né? Principalmente nessa parte de gestão, né? Que iniciem pela coleta de dados, que se não tem um conhecimento muito fundo, que procure pessoas eficientes, né, para te ajudar, porque ter dados certos na mão significa decisões certas no futuro, diferente do que tu ter dados aí que daqui um pouco podem te conduzir para um caminho que se torna um pouco mais difícil depois, né? Então, ter dados certos, fazer a coleta de dados, principalmente, que ela é difícil, a gente tem que conciliar com várias outras atividades que a gente faz no dia a dia, né? Então, nós somos só mão de obra familiar mesmo. Então, fazer essa coleta e ter bastante clareza, né, das metas, né? Porque é uma sincronia só, né? Não tem como separar as coisas. No planejamento, levar em conta 20 anos, onde eu quero estar aqui há 20 anos, para hoje saber, para saber o que eu tenho que fazer hoje para que há 20 anos chegar a tal ponto. E fazer metas desafiadoras, assim, que sejam quase inimagináveis a alcançar, mas que sejam alcançáveis, para que a gente corra atrás e alcance. A melhor coisa que tem é traçar uma meta difícil, alcançar ela e superar. Exatamente. Exato. Chegar onde a gente menos espera. Isso, exatamente. À frente do que a gente quer. Isso é muito gratificante. É o que dá o ânimo todo dia, né? Exato. Muitas pessoas têm esse planejamento ou apenas acreditam que tem esse planejamento no cognitivo. Enfim, só no pensamento. Elas acreditam que basta ter o pensamento ali, eu estou fazendo esse sentido e vai ficar assim nesse sentido. Para que eu vou dificultar? Enfim, e não colocam no papel, não planejam. Então, eu acho que isso é importante. Então, é muito importante, relevante, levar para as pessoas o caso de vocês e mostrar o quanto é necessário que isso se faça. Seja em pequena, em média, em grande propriedade, é preciso. Sim, com certeza, principalmente nas pequenas, onde o recurso é muito limitado, né? Porque na grande te permite até uma certa margem de erro, né? Na pequena, se você errar, o resbalão é grande. Tem que ser bem planejado. A área é pouca, o giro é menor, se tu não ser eficiente, tu tá fora do jogo, né? Arenda a terra para esse é o problema. Soja. E além do mais, tem muitos gastos. Digamos assim, não seria... eu diria assim, se você tem um planejamento, é investimento. Agora, se você não tem um planejamento, o que você faz é gastos. Você não chega a um objetivo. E sim, você, como se diz, vai levando com a barriga. Só girando, né? Sem ter a certeza de que aquilo está sendo realmente rentável para tua produção, né? É bastante importante alinhar os objetivos, no caso nosso é meu e da minha esposa e da nossa filha, né? Mas quem tiver funcionário, por exemplo, alinhar os objetivos de todos, para que todos andem na mesma linha, né? Porque, assim, os meus objetivos da Sandra são semelhantes, mas não são iguais, né? Daí nós temos que adequar para que supra os meus desejos pessoais e os dela também. Que não seja uma escravidão para um e um prazer para outra, né? Isso é importante que se diga. Exato. Isso é muito importante, porque
Eu vejo assim que aos poucos esse pensamento vai mudando, até em empresas, elas vão construindo um objetivo em comum. Sim, tem a ideia, o objetivo dos profissionais, digamos assim, dos chefes, dos que administram, e tem dos funcionários. Mas, infelizmente, muitas ainda não têm. E acaba que o funcionário se frustra e vê que realmente ali não te dá espaço, não tem condição de tu evoluir. Enfim, vocês não, vocês pensam num conjunto em que se possa unir as forças, como tu disse, que vocês são um time. Então, isso eu acho extremamente importante. Claro que não foi desde o começo, assim, no começo nós tivemos bastante dificuldades, brigas de casal, né? Sim. Assim, por mais que hoje também tenha conflitos, né? Mas nós não tínhamos aquele rumo certo de seguir, né? O alinhamento. Cada um queria uma coisa e o outro queria outra e não tinha esse alinhamento de seguir, não. Isso foi uma coisa que a gente se propôs a estudar, né? Paralelo também às nossas graduações. Toda a parte comportamental, né? Para se entender, né? Se desenvolver pessoalmente para conseguir ter sucesso profissional. Que legal. Bom, com relação às metas e os objetivos, e também a capacidade de produção e demais quadrantes, como que vocês definiram esses quadrantes? A partir dos objetivos, né? Começamos a fazer as análises de quanta capacidade possuímos, né? De quanto podemos explorar a mão de obra, para que ocorra um equilíbrio, porque quando acontece a sobrecarga de um lado, acontece o desequilíbrio do outro, então acaba gerando problemas, né? Então a gente precisa ter isso muito claro. Às vezes a gente gostaria de dar avanços, mas aí a gente sente e pensa, tá dentro da nossa capacidade de produção diária, tá dentro da nossa capacidade de produção de mão de obra, vamos precisar pegar um suporte, está dentro do nosso recurso financeiro? Então, tudo isso são as perguntas que a gente se faz quando vai tomar uma decisão aqui dentro da propriedade. No momento é mais interessante nós terceirizar algum trabalho do que pegar alguém para nos auxiliar como mensal, né? Avaliando esses pontos, né? Avaliando todos esses pontos, claro. E com relação a esse planejamento, ele também é realizado semanalmente. Vocês têm uma análise semanal? Vocês fazem uma análise só por semana? Ou no meio da semana vocês vão lá e dão um ajuste? Esse ponto não foi feito, vamos ajustar para tal coisa. Como é que vocês fazem? Nós fizemos a agenda semanal. Então, toda semana a gente senta na segunda-feira, analisa todos os recursos financeiros, o fluxo de caixa. Na quarta-feira, por exemplo, eu tenho inglês, eu faço inglês na parte da tarde, onde eu tenho o objetivo, né, de fazer mestrado, então, e nós temos o objetivo de fazer uma viagem para o exterior, então tudo isso é programado, por exemplo, né? Claro, tudo agrega. A gente tem coisas que são fixas, como os horários de ordenha, manhã e tarde, todo dia, não tem, né? E nesse tempo a gente vai encaixando, né? Então, na segunda, o planejamento financeiro, e aí a gente vai adequando as semanas de acordo com os planejamentos maiores. Vamos fracionando os maiores em pequenas porções que vão sendo feitas durante as semanas. Interessante. E com relação a esse planejamento, vocês realizam alguma consultoria? Por exemplo, se alguém que está nos assistindo desejar fazer um planejamento e quiser o apoio de vocês realizam essa consultoria também? Nós sentimos a necessidade de aprimorar, né, para nosso uso. Então, no momento, ainda não nos sentimos preparados para fazer consultoria. Certo. Podemos contribuir com quem tiver interesse com a nossa experiência, né? Então, no momento, a gente não está aberto para consultoria. Quem sabe ali no futuro a gente aprimore tanto que consiga prestar uma consultoria. Mas ainda sentimos que precisamos avançar bastante ainda nessa parte, né? Embora já tenhamos feito um bom trajeto já. Claro.
Outra questão é a pesagem dos bezerros. Qual que é a importância dessa realização da pesagem dos berreiros semanal? Qual que é essa importância? Esse foi um dos manejos que implantamos aqui na propriedade e que deu muito certo, porque ele monitora o ganho de peso do bezerro, né, para ver se ele está dentro do esperado, e também ele auxilia no diagnóstico precoce de doenças, porque o bezerro que não ganhou o peso esperado, a gente já liga um sinal de alerta ali e já fica observando. Então, conseguimos tratar de forma precoce e ter mais eficiência nos tratamentos, né, e no desenvolvimento do animal. Com relação... Sim. Questão ambiental, né, o estresse térmico, ou frio, coisa assim, né? E aí às vezes tem que fazer alguns ajustes de manejo. São várias coisas. O bezerro que não ganhou o peso ideal, a gente já pensa, opa, o que está acontecendo, né? Aí você para, reflete, né? Junta todas as coisas e age, sem esperar que ele caia, né, totalmente para que tu comece a medicar e tratar, né? Então, se torna um tratamento mais eficiente. E reaproveitamento, então, de imagem de produtos. Vocês realizam no sítio? Sim, a parte de dejetos dos animais é utilizado como fertilizante, né? Nós temos até um projeto agora para instalar o sistema de fertirrigação, para facilitar o trabalho, né, de espalhar esses dejetos na lavoura. As embalagens de agrotóxicos é feita a tríplice lavagem, devolvida onde se compra, né, na agropecuária. E os materiais recicláveis são encaminhados para reciclagem. Perfeito. Basicamente seria isso. E a utilização de energia limpa, vocês realizam alguma, por exemplo, do sol, a solar, de vento, enfim, tem várias energias limpas. Vocês realizam alguma? Nós estamos com o projeto em andamento já para instalação de energia fotovoltaica, né? Para conseguir ter energia limpa para a geração da produção. A gente tem algumas dificuldades ainda, porque são planejamentos, vamos dizer assim, a médio prazo, não são tão imediatos, né? Até em função da pandemia, desacelerou um pouco, porque algumas empresas não têm placas, né? Não tem, ou tem dificuldade de entregar o material, ou o orçamento de uma semana para outra, ele já está alterando valores consideráveis, né? Também. Então, é um projeto que em médio prazo vai estar executado aqui também. E até nós estamos em busca de levar a energia trifásica para a propriedade, porque nós temos só monofásica, que está bem desafiador trabalhar com monofásica. Mas... com certeza, porque realmente você precisa, né? Sim, está bem desafiador. Ou faz uma coisa ou outra. Então, a gente precisa fazer a estruturação de rede elétrica para conseguir fazer a fertilização, para conseguir fazer a fotovoltaica, né? Tudo uma cadeia envolvida, né? Então, a gente tem que seguir os passos. Por isso, a importância do planejamento, para saber para onde vai, para não desistir no meio do caminho, né? Exatamente. As dificuldades para alcançar os objetivos são grandes. Então, bem desafiador. Se não desiste, como tu disse, essa é a importância, para não desistir e ir avante. Sim. Outra coisa que eu gostaria de perguntar para vocês é com relação à região onde vocês moram, que vocês têm um sítio. Se nessa região o pensamento é mais voltado para a questão da sustentabilidade, ou ainda é voltado para aquela plantação que era realizada lá tempos atrás, ou seja, era uma exploração predatória, né? Tão somente, nós pensava em questão de natureza, de sustentabilidade. Qual é a realidade de vocês aí, aos arredores, enfim, das regiões, perto, próximas? Eu acredito que mudou bastante a forma de trabalhar. A maior parte de quem trabalha com soja, o milho, né? Trabalha basicamente com plantio hoje. E as propriedades, a grande parte delas, assim como são pequenas, trabalham com integração de frangos ou suínos. Isso aí hoje é
exigido Tá licença para brincando? tudo, né? Tem que estar tudo no conforme, né? Acredito que aqui aumentou a área de vegetação nativa, aumentou bastante. Falando com pessoas mais velhas, né? Por ser uma região Isso. bastante dobrada, a área que era plana, que dá para trabalhar com máquinas, tem soja, o milho, o gado, coisa assim, né? E áreas mais dobradas virou mata. Virou preservação, né? De mata nativa, inclusive, né? A quantidade de área verde hoje é maior que há 30 anos atrás, na região. Que ótimo. E aqui temos uma escola que, na verdade, ela foi desativada, né? Mas ela tem um arboreto muito legal, onde foi plantado inúmeros pés de árvores nativas, né? Inclusive ipês e pau-brasil, né? Então, ela tem uma variedade de plantas muito legal também, que, infelizmente, foi uma escola próxima aqui da propriedade que foi desativada. Mas o arboreto continua. Então, quem tivesse a oportunidade de conhecer, ia conhecer árvores que talvez nunca viu, né? Foram plantados 7 exemplares de mais de 200 espécies de plantas exóticas e nativas. Tive o privilégio de visitar lá. É bem bonito o lugar. Que legal, que legal. A conscientização ambiental, até por ter a escola ao lado, né? Imagine a proporção que isso não ia levar a todos terem conhecimento, a verem espécies diferentes, como é que funciona, plantação, o desenvolvimento, né? Sim. Mas, de qualquer forma, contribui para a região. Com certeza. A sustentabilidade vista sobre você, sobre a vivência que vocês têm, custo ou benefício? O que vocês nos diriam? Eu diria que é um investimento. O investimento não é nem custo, nem... extremo, né? É uma coisa não é o extremo. É uma coisa sustentável, é uma coisa que tu vai ter para muito tempo, né? Eu acho que uma área de terra, se tu estiver ali produzindo 30 sacos de soja, é muito pouco, né? Isso aí não é sustentável. Tu tem que ter uma área produzindo bem, um grande período de tempo, cada vez melhorando a condição desse solo, preservando as águas, porque para nós é bem desafiador aqui na propriedade, água para os animais beberem, né? Tem água, mas bastante água parada, que foi construída as represas, né? Para guardar a água da chuva. Por mais que aqui chova bem, a água, assim, água potável não tem na propriedade, né? Um poço comunitário. Água potável. Claro. E vamos dizer assim. E a participação de mulheres em toda essa questão. Aí temos a Sandra, né? Temos a Maria Olímpia, que já está se encaminhando para esse empreendedorismo aí. E nas proximidades de vocês, tem também muitas mulheres voltadas para o agronegócio? Olha, dá para se dizer que praticamente 100% das propriedades rurais hoje contam com o trabalho feminino à frente, né? Graças, né, a esse movimento que se criou, né, de união, né, das mulheres também, principalmente, né, em grupos de redes sociais, e programas assim como vocês estão fazendo, né, acabam nos dando espaço e nos mostrando que o trabalho simples que eu faço é um trabalho importante, né, que até então não era visto. Hoje a mulher não tem medo de se mostrar de bota de borracha, né, trabalhando no meio do gado, dirigindo o trator, e isso não é uma competição com o masculino, é diferente, é um equilíbrio, né, que se consegue trabalhar lado a lado, né, dos nossos maridos, dos nossos filhos, irmãos, né, familiares, e contribuindo com essa parcela que até então muitas vezes a gente não conseguia dar o nosso toque, né, nas atividades, né? E hoje, assim, a gente tem na região suinocultura, avicultura, né, grãos, e a gente vê mulheres atuando em todas as cadeias, e isso nos dá uma alegria muito grande.
E a importância realmente é enorme. Como nós tínhamos conversado antes, que nós estávamos nos combinando, enfim, é o empoderamento, né? Como a gente estava dizendo, e você mesmo disse, é a força da mulher que muitas vezes toma as decisões, vai em frente dos negócios, dá coragem para o outro e consegue evoluir juntos, né? Então, é uma contribuição muito grande. E acredito que abrimos um campo bem importante também para as nossas meninas, né? Porque eu vejo que nem a Maria Olímpia, né? E ela não sinta, vamos dizer assim, receio de dizer que é agricultora. Que ela não sinta receio de mostrar a atividade dela. Se ela quiser escolher trabalhar em outra profissão, tá tudo bem. Mas que não seja por não ter tido a oportunidade de conhecer a atividade rural na sua essência, né? E que ela é rentável e que ela tem espaço para ela também, né? Porque, por exemplo, para as minhas avós, minhas avós, né, minhas tias, era só mão de obra, não era esse espaço de desenvolvimento, né? Então, que ela tem essa consciência, né? Essa é uma outra questão até que eu ia falar. Pode falar depois. Não, pode complementar, imagina. Depreciação do homem do campo vem desde a literatura infantil, né, com Jeca Tatu, Chico Bento, não sei o quê. O homem do campo é o cara lá com a roupa velha rasgada, passa fome, cheio de vermes, mas não é mais a realidade, né? Exatamente. E não se via esse perfil da mulher contribuindo, não tinha, até pouco tempo. Podia observar que qualquer coisa que ligasse à propriedade era onde está o pai, onde está o patrão, onde está, né? Não se tinha o perfil. O perfil da mulher, ela estava agregado à cozinha, digamos assim, a mão de obra da casa, ao cuidado com a família, e não ao restante. O que se pode fazer hoje em dia, né? Tu se mantém o mesmo cuidado com a família, ou até maior, e consegue realizar todas essas outras atividades. Sim. Outra coisa que eu ia salientar é com relação à Maria Olímpia. Realmente é específico dela. Por quê? Porque ela é uma mini, digamos assim, uma mini empreendedora, uma mini grande empreendedora no ramo de vocês, no ramo agrícola, porque ela vem desenvolvendo toda essa atividade, ela vem aí com o projeto da Amiga Vaquinha, ela está inserida no cotidiano, na realidade de vocês, nas atividades, ela tem até poder de decisão, porque, como vocês disseram, vocês são um time. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre essa, que vocês... enfim, tiveram ela e tomaram essa decisão. Não, nós vamos colocar ela nessa atividade, nós vamos mostrar para ela como é que se desenvolve essas atividades e vamos contribuir com ela nesse sentido. Como é que foi para vocês chegar a essa decisão e até a realidade de hoje que vocês têm aí? Na época que eu terminei o 2º grau, eu queria ter feito colégio agrícola, estava no DNA desde sempre, né? E, na verdade, eu não tive muito apoio, né, na época da minha família, né? E não se via a mulher trabalhando no campo, assim, dessa maneira como está agora. Então, baseado nisso, quando a gente assumiu as atividades da propriedade, nós decidimos que nós passaríamos para ela tudo que a gente vive todos os dias, que ela iria saber tirar o leite, que ela ia saber de onde vem o leite, de onde vem a silagem, o que acontece com os bezerros, e toda a parte, e saber também o outro lado bom, né, de poder pegar e ir para a cidade, comprar as coisas que a gente precisa, comprar as roupas que a gente gostaria, né, e saber que existe isso por causa disso. Eu sempre falo para ela assim, digo, filha, você pode um dia querer morar na cidade, querer estudar fora, mas você saiba que é daqui que
você sustenta. Exato. Você nunca esqueça da onde você saiu, que é daqui. Então, plantar, eu acho que essa semente no coração dela foi uma das decisões mais importantes, né, que tomamos, porque vemos que ela tem um amor muito grande por tudo aqui, na propriedade, pelo plantio, por tudo. E, claro, todos nós gostaríamos, né? Eu e o Wesley adoraríamos que ela fosse nossa sucessora, né? Mas não podemos forçar ela a isso, e sim fazer com que ela experiencie a vida real todos os dias, todos os lados, né? Não somente o lado da mão de obra, do trabalho, isso marca muito negativamente, né? Então, que ela entenda isso de uma forma positiva e possa tomar uma decisão depois se vai seguir ou não. É outro aspecto importante, até me remeteu à minha infância, que foi o seguinte, quando eu era criança, eu via, por exemplo, fazendo um crochê, um tricô, e eu queria fazer também. Enfim, daí realmente era me dado ali os materiais, eu ia lá, fazia, tá. Então, eu vejo assim, ó, que é nesse sentido que a pessoa evolui. Por quê? Porque se você for uma criança e quiser desenvolver tal atividade e não te derem os meios, tu não vai ter um completo desenvolvimento. Vocês estão agregando para ela toda essa experiência, mostrando para ela a realidade e deixando que ela mesma depois, com o passar do tempo, tome a decisão. Então, é extremamente importante isso que vocês estão realizando com ela. Muito importante. Foi o que nós decidimos e acreditamos, né? Até com relação a ela faz a ordenha, né? Sim, ela participa conosco, ela conhece todos os processos, né? Desde a fabricação da silagem, da ração das vacas, da ordenha, da higienização dos tetos, ela conhece todos os processos, a amamentação dos bezerros, né, filha? Sempre junto com nós, né? Ela participa da atividade de forma integral. Maria Olímpia, você faz a ordenha? Você tira leite? Tira? De muitas vaquinhas ou você só tem uma vaquinha? Só uma tira. Uma que é bem só uma mansinha, tira? Deixa, né? Tem uma bem mansinha que eu tiro. E você gosta dos animais, da vaquinha aí? Sim? Sim. Que coisa boa. Eu vou dar mamar para os bezerros. Isso aí, Maria Olímpia. Isso aí, faz bem. E diz que tu dirige o trator com o pai também, né? Tu vai no colinho do pai, o pai vai dirigindo o trator, né? Sim. Exato, é importantíssimo isso. Não tem preço. Eu acredito que nem para vocês e nem para ela. Isso é verdade. Com certeza. Bom, eu gostaria imensamente de agradecer a participação de vocês, de todos vocês, do time completo. Agradecer a participação, dizer que a Revista Empreendedora está de portas abertas para vocês, que vamos planejar outras lives, enfim. Vamos mostrar essa realidade para as pessoas, mostrar a importância de uma família unida, do empreendedorismo, de ser empreendedor desde pequeno, enfim, toda essa questão que eu acho extremamente importante. Gostaria mais uma vez de agradecer por vocês terem aceito o nosso convite e deixar agora o espaço para vocês. Qual mensagem vocês gostariam de deixar às pessoas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir? Queremos agradecer, né, a oportunidade também, o convite que vocês nos fizeram. Queremos deixar a mensagem que as pessoas escolham viver os seus sonhos todos os dias e que tenham clareza dos seus sonhos e que busquem diariamente e que saibam que é um caminho constante para se alcançar, né? Não é um passo só.
é um trabalho de muito tempo. Parabenizar também a revista pelo espaço que promove, e pelo esse importante papel de desmistificar a parte de sustentabilidade e rentabilidade, que na verdade andam lado a lado e não de caminhos opostos, como acontece bastante mídia ruim em cima, né? E, mais uma vez, agradecer ao convite, né? Nós também estamos de portas abertas, de porteira aberta, como a gente gosta de falar, né? Para que vocês, que a gente possa passar essa mensagem para muitos jovens que tenham vontade de ficar no agronegócio, que não desistam, né? E que trabalhem de forma certa, né? Sustentável, que funciona e é rentável, sim. Também gostaria de agradecer a todos, a vocês da revista, parabenizar vocês por dar essa oportunidade para nós mostrar a realidade do campo, porque o produtor rural é visto na mídia como o vilão, e nós estamos aqui atrás dos nossos sonhos, produzindo alimento de qualidade para todos. De segunda a segunda nós estamos na ordenha, na lida, e a sustentabilidade é o que nós mais buscamos, principalmente numa época agora de insumos altíssimos. Isso é uma questão até de quem é eficiente e sustentável vai conseguir se manter na atividade, quem não for eficiente e sustentável, em pouco tempo está fora já de todas as atividades, não só do leite, né? Tanto soja como milho, suinocultura, agricultura, a palavra do momento e do futuro é sustentabilidade, com certeza. E é isso. Agradeço mais uma vez, parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, tanto no sítio Esperança, quanto com relação à Maria Olímpia, parabéns à Maria Olímpia também, e gostaria de deixar, imagina, abaixo estão as redes sociais, vão constar daqui a pouquinho as redes sociais aqui, do sítio Esperança. Pedimos a todos que curtam, que compartilhem também essa entrevista, que fiquem por dentro das novidades do Sítio Esperança, que eu tenho certeza que tem muito a contribuir em vários sentidos. Muito obrigada por tudo. Também peço a todos que... Imagina! Também peço a todos que curtam as redes sociais da Revista Empreendedora, também fique por dentro de vários setores que são abordados na revista, assim como do agro, que é tão importante e merece tanto destaque hoje e sempre.